Pessoal, estou vendo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o delta. Afinal de contas, o que é esse indicador? Como que ele faz o cálculo? Como que eu posso adicionar ele no meu trade system a fim de melhorar a minha taxa de acerto, a fim de realmente pegar movimentos que contenham exaustão ou absorção de mercado. O delta, se eu fizer um desenho aqui, ó, o delta, eu tenho uma tabelinha de compra e eu tenho uma tabelinha de venda, certo? Vamos supor que numa região lá de preço, o delta de compra, então os comprados estão com 100 lotes de compra e os vendidos estão com 50. Então o delta aqui ele vai ser positivo em 50, certo? Porque tinham 100 de compras e 50 de vendas. Então, quando o delta está positivo, significa que a força predominante ela é compradora. E isso aqui é avaliado lote a lote. Então, cada um que coloca um lote para um lado e para outro, então tem uma força, tem uma balança, ganha quem tem a balança mais forte. Porém, também tem a questão do deslocamento de preço. Vai existir momentos em que o delta, por exemplo, ele vai estar de 200 na compra e o vendedor vai estar de 100 na venda, ou seja, a gente vai ter um delta positivo, porém o preço ele vai deslocar para baixo em vez de deslocar para cima. Isso seria o equivalente a dizer que tivemos uma absorção de preço. Mesmo que tivéssemos mais compras, os comprados não conseguiram deslocar o preço, ok? Então, a gente tem que olhar dentro de uma tabela de compra e de venda, além da diferença do X e do Y, do comprado com o vendido, se ele vai dar mais ou se ele vai dar menos, a gente também tem que olhar a questão do deslocamento de preço. Porque não adianta nada ele ter um delta positivo e o deslocamento do preço ser negativo. Isso aqui é uma absorção, tá? Então, a gente vai fazer esse momento agora de analisar da seguinte forma. Eu tenho do meu lado esquerdo, eu tenho aqui um cara que eu chamo o candle BR Bar. É um candle que suaviza o mercado. É um candle que tem um determinado range e um determinado tipo de cálculo. O que acontece? Se esse tipo de candle ele está para baixo, que nem é o caso que ele está agora, aqui, ó, ele fez essa virada para baixo. Aqui é um parâmetro mais curto, ele é mais rápido, esse meu lado direito. Eu vou procurar somente vendas, tá? Somente vendas. Se esse cara tiver comprador, esse meu lado eu vou procurar somente compras, tá? Então, eu sempre vou atuar com a seguinte regra. Eu chamo esse de longo e eu chamo esse de curto. O longo tem que estar a favor do curto. É a primeira regra. A segunda regra é, eu tenho que fazer operações de risco-retorno. E isso só vou conseguir fazer nas regiões corretas. Então, eu tenho as regiões aqui em cima de venda e eu tenho as regiões aqui em cima de venda. Então, uma está elencada à outra. A partir do ponto que eu decido fazer vendas, eu tenho que, no mínimo, estar na região de venda do curto. E o ideal estar na região de venda do longo. Essas são as premissas básicas do Trade System. O segundo ponto importante que a gente tem dentro da sala é, quando a gente chega nessa região, como que está o nosso delta? Porque se ele chega nessa região aqui, ele começa a subir e o delta começa a ficar positivo, 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 provavelmente esse candle ele vai fazer uma virada para cima e o preço vai acelerar para cima. Então eu preciso entender se quando ele está chegando aqui, a força do delta ela vai diminuir. Porque ela precisa diminuir, ela até pode chegar positiva, e naturalmente ela vai chegar positiva nessa região. Eu só não quero que ela fique renovando nessa região.
Se ela renovar nessa região e o preço não deslocar, eu vou acreditar numa absorção de preço. Se ela renovar nessa região e o preço deslocar, eu vou acreditar que haverá uma. Eu vou acreditar que vai ter, na verdade, uma reversão de preço. Então, aqui é onde o jogo realmente acontece. Seja aqui, seja aqui. Para te dar um exemplo mais prático, eu vou voltar aqui, ó. A gente está rodando um replay. Então, no momento em que o ativo BR Bar, ele estava lá em cima, ele veio para baixo e aqui, ó, aqui ele foi ficar vendedor. Mais ou menos aqui. Por que que aqui ele foi ficar vendedor? Porque foi aqui que ele fez a confirmação dessa barra vendedora. Então, aonde a gente está agora, inclusive, ó, deixa eu dar uma pausa aqui. Aonde a gente está, inclusive agora, a gente está numa região de venda. Então, eu tenho aqui, ó, a região de venda. Repare que no momento em que eu decido querer fazer essa venda, o delta ele está positivo. E é normal esse delta estar positivo, por quê? Porque ele precisa chegar lá naquela região. Para ele chegar naquela região, ele vai ter que estar ganhando do vendedor. E aí, quando ele chega nessa região aqui, ele está aqui ainda, ó. E ele tem tudo isso aqui ainda para poder percorrer. Então, se ele fizer essa virada aqui para cima, tá? Se ele faz essa virada aqui para cima agora, ele pode subir, para chegar nessa outra linha aqui. Ou para chegar na linha cinza, ou para chegar na linha vermelha. E quem vai dizer se ele vai subir, vai ser o delta. O delta é assim, né? Se o delta vai ser positivo ou se a gente vai ter um delta negativo. Aqui a gente está com 1132 de delta. Então a gente já está com um valor alto, que ele já chegou aqui nessa região. Um trade importante a ser feito aqui nessa região seria fazer, mesmo com esse delta, uma venda acima da região amarela com stop aqui em cima. Então a gente teria isso de stop para isso de alvo. E aí a gente está trabalhando na questão risco-retorno. Eu estou olhando seco o risco-retorno e estou fazendo essa entrada, acreditando no quê? Numa absorção de movimento. Se esses 1132 eles renovarem, provavelmente a gente vai ter uma barra positiva. Então, eu vou fazer essa venda com stop aqui em cima agora. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa venda. Eu fiz a venda aqui, o stop está lá em cima. E eu vou acreditar pelo menos nessa absorção desse preço aqui embaixo. Se eu soltar o play agora, deixa eu deixar aqui o global local e soltar o play. Na velocidade 1, o que a gente tem? Vamos acompanhar de perto o nosso delta. Tá? Repare que o nosso delta aqui, ele está em 1115, ó, e ele não renova mais. Ó, 1110. Então, eu também estou de olho aqui no percentual delta, já estamos com 900. Ó. Importante ele não renovar mais, porque se ele começar a renovar, ou o preço começar a deslocar, ele vai estopar a gente. Estou na velocidade 1. Já está em 800, já está em 700, já está em 700, 600. Olha lá, vai dar uma absorção de preço e já executamos o nosso valor em 380 dólares. Então, deixa eu pausar aqui. Então, o que aconteceu aqui? Ó? A gente tinha um delta de 1000 mais 1000, que é natural ele chegar lá em cima positivo. Quando ele deixa de renovar e ele começa a perder, naturalmente a gente vai começar a acreditar que vai ter uma absorção.
eu não sei se essa absorção ela vai acontecer. Não tem como saber se essa absorção ela vai acontecer. Mas se eu estou a favor do longo e se eu estou a favor do curto, eu tenho mais probabilidade de acontecer uma absorção do que uma reversão. Então, eu já tenho esse primeiro item estatístico a meu favor. O segundo passo que eu tenho que fazer é, se eu perceber que ele vai bate e volta, bate e volta, bate e volta, ele não desloca preço e ele não renova a delta, eu tenho uma probabilidade dali ser uma parede, e essa parede ela não ser perfurada e o ativo voltar a cair, que foi exatamente o que aconteceu. Depois que ele fecha nesse modelo, você repare uma grande observação, que é o quê? A gente está vindo numa força vendedora, aonde temos uma pernada de baixa aqui pelo delta, e todos os deltas, eles estão negativos, ó. Delta negativo, negativo, ó. Temos um delta positivo aqui, ó. Mas não tão relevante, com 14. Tudo delta negativo, e a gente teve agora um delta de 285 positivo. Isso aqui tem que ficar atento. Por quê? Porque se ele de novo voltar a frequentar essa região, ele tem mais chance de fazer essa virada para cima e subir, 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 subir. Então, toda vez que a gente está numa perna de baixa e a gente começa a ver um delta positivo, é o primeiro indício de que há defesa na região. Não significa que vai ter absorção, não significa que vai ter reversão, mas significa sim que estão defendendo o preço. Essa defesa ela tem dois resultados: uma aceleração do preço ou o preço literalmente ficar travado naquela região. Então, a partir de agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender se vai acelerar o preço ou se ele vai ficar estagnado nessa região. O melhor a ser feito quando isso acontece é você sempre priorizar o maior ponto possível para você vender. Né? Como eu estou na ponta vendedora, eu tenho que pensar sempre em vender o mais alto possível. Por quê? Porque é uma região que já demonstrou defesa. Se fosse para eu acreditar nesse trade, eu deveria ter feito parcial e já ter protegido e deixado o trade andar. Agora, vender de novo no fundo é muito perigoso. Então, eu vou dar um play novamente e a gente vai tentar entender agora o que ele vai fazer. Ó. A gente estava aqui na região dos 730, mais ou menos, e ele está segurando nessa região, mas ele está segurando nessa região sem força compradora, tanto é que ele deslocou. Ó. Delta negativo, ele saiu do 32 e foi para o 28 muito rápido. Tá? E ainda ele continua vendedor. Se eu for fazer a região justa de venda, ela está aqui em cima. Ela está lá em cima. E lá em cima é a virada do curto. Como assim, Brian, virada do curto? É porque se ele bate aqui, ó, se esse candle bate aqui em cima, nessa linha aqui, ó, ele faz essa virada. Isso aqui é uma parede, que indica para mim que se ele passa daquela parede, ele vai fazer um candle positivo. Tá? Então, ele vai bater ali, tende a segurar, já deu 500 de delta positivo. De novo, estamos tendo um delta positivo recente dentro de uma tendência de baixa. Ou vai dar uma absorção e ele vai acelerar o preço, ou vai dar uma reversão. Aonde que a gente vende? O mais alto possível. Ó, ele já está na região do amarelo, vou vender de novo e vou estopar aqui. Ó. 970, 980, ó, vamos ficar de olho nesse delta. Esse delta não pode subir muito não. Tá? Aqui ó, ainda o percentual delta ainda está positivo, ele tem que ficar para negativo esse percentual delta aqui. Ó. Ainda há uma dominância dos comprados. Ainda não é certo. E não era para eu estar com 40. Deixa eu fazer 30 aqui de parcial. Pronto, agora eu estou com 10. Agora eu vou ficar de olho. Ó, o delta já aumentou e o preço não deslocou. O delta já chegou a 1.200 num preço abaixo do preço da nossa entrada, inclusive.
Na verdade, isso para mim tá dizendo mais uma absorção. Estão comprando, não está deslocando, não está deslocando, não está deslocando. Uma hora, o que ele vai fazer? Vai abaixar. E aí, eu devo colocar esse meu alvo, de preferência aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho uma relação risco-retorno de pelo menos 1 para 2 nesse modelo de trade. Tá? Um stop bem curtinho. E olha lá, ó, 14, 15 pontos, quase 20 pontos, absorção de novo. Só que o delta está muito alto aqui. Então, o que eu faço? Eu já faço uma parcial. Já fiz uma parcial, porque o delta está de 600. Ele está caindo, mas ele não está baixando muito. E é difícil você ver um delta de 600, fechar um delta de 600, um delta de 500 numa queda. Você vai ver fechar um delta de 200, 300 no máximo. Até agora até fechou. Agora ele tem mais chance de queda. Agora ele tem mais chance para acelerar. Mas antes era difícil. Ó. Agora foi, bateu o nosso alvo. Aí beleza. Aí agora a gente teve de novo mais uma absorção. Então, tentaram segurar o preço, absorveu. E agora ele começa a ficar com delta negativo. Depois de duas absorção, o mercado tende a acelerar. Ó, né? E só delta negativo, e só caindo, e agora chegando numa região de fundo. Aí eu teria que olhar por SMC, né, para ver qual é a região que a gente está chegando. Então a gente teria essa região como alvo agora. Tem uma liquidez lá embaixo. Aí teria que olhar no 1 minuto para ver se a gente tem mais algum ponto para pegar. Não tem. No 5, no 15. No 15 teria o ponto aqui, que ele não está calculando. No 60 tem algo aqui próximo também. Então a gente poderia ter, olha, ele está até criando alguma coisa aqui. A gente poderia pensar numa venda de novo lá em cima. Tá? De novo, mas ó, note, cada vez vai ficando pior para a gente vender, porque vai ficando distante da barra, né? O que é pior? Porque eu tô aqui nesse candle, eu tô começando a ficar distante desse candle origem. Então, quanto mais distante eu vou ficando, maior é a probabilidade dele buscar essa região amarela. E se ele busca essa região amarela, ele me estopa num trade que eu faço aqui. Então tem que sempre ficar atento a esse ponto também. E lá vai ele, de novo, tentou, bateu no amarelo de novo, na região de pullback, e de novo voltando, de novo deu absorção. Nem foi tão absorção, porque ele chegou a ficar com 500 de delta só, e depois voltou. Ó, tá vindo com força para baixo, não adianta querer comprar porque caiu demais, é isso que a galera erra. Ai, tô nos 5 minutos, tô aqui dentro de um order block, eu vou comprar agora. Beleza, você quer comprar agora porque tá barato? E realmente tá mais barato do que antes? Tá, mas você não tem delta. Você não tem o player sinalizando interesse aqui ainda. Então ainda não é o momento de você fazer esse tipo de compra, porque você não tem o player colocando compras ali, tá? Chegou na região. Para o vídeo não ficar longo, eu quero deixar somente essa parte aqui para que vocês possam entender um pouco do que é o delta e o quanto que ele pode influenciar numa perna, numa tendência, numa absorção, quanto que ele pode influenciar na sua operação, possível operação de SMC, onde você está comprando no order block a seco. Às vezes faz sentido você pegar e olhar o delta. Tamo junto.